Conservação da energia. A energia alimenta o movimento e a mudança. Ela é um elemento transformador que adquire muitas formas, desde o calor que emana da madeira em chamas até à velocidade da água que escorre morro abaixo. Ela pode se transformar de um tipo em outro, mas a energia nunca é criada ou destruída. Ela sempre se conserva como um todo. A ideia da energia como causa de transformações já era familiar entre os gregos antigos. Energia significa atividade em grego. Sabemos que a sua magnitude cresce de acordo com a força que aplicamos em um objeto e a distância de seu deslocamento ao ser submetido a ela. Mas a energia ainda é um conceito nebuloso para cientistas. Foi investigando a natureza da energia que as ideias da física quântica surgiram. Quando empurramos um carrinho de supermercado, ele se move para a frente porque damos energia a ele. O carrinho é movido por substâncias químicas em combustão dentro de nossos corpos, transmitidas pela força de nossos músculos. Quando arremessamos uma bola, também estamos convertendo energia química em movimento. O calor do Sol vem da fusão nuclear, na qual núcleos de átomos se esmagam uns contra os outros e emitem energia no processo. A energia tem diferentes trajes, de balas de revólver a trovoadas, mas suas origens podem ser sempre rastreadas até outro tipo. A pólvora é que alimenta o tiro de uma arma. Movimentos moleculares em uma nuvem atiçam a eletricidade estática que é liberada como uma grande faísca. Quando a energia muda de uma forma para outra, ela faz com que a matéria se mova ao salteiro. Como a energia muda apenas de forma, ela nunca é criada nem destruída. Ela é conservada. O total de energia no universo ou em qualquer sistema isolado por completo continua sempre o mesmo. Conservação. Na Grécia Antiga, Aristóteles foi o primeiro a se dar conta de que a energia parecia se conservar, apesar de não ter meios de provar isso. Séculos se passaram até que os primeiros cientistas, conhecidos então como filósofos naturais, entendessem as diferentes formas de energia, individualmente, e depois as conectassem. Galileu Galilei fez experimentos com um pêndulo oscilante no começo do século XVII. Ele percebeu que havia equilíbrio entre a velocidade com que o prumo do pêndulo se movia no centro da oscilação e a altura que ele atingia no fim. Quanto mais se erguia o prumo, antes de soltá-lo, mais rápido ele passava pelo centro, chegando a uma altura similar no outro lado. Ao longo de um ciclo completo, a energia era convertida de potencial gravitacional associado à altura acima do chão para energia cinética velocidade. No início do século XVII, o matemático Gottfried Leibniz se referia à energia como um vis viva, ou seja, uma força vital. O físico polimata Thomas Young, do século XIX, foi o primeiro a usar a palavra energia com o sentido que damos a ela hoje, mas continuou a indefinição sobre o que a energia é. Apesar de atuar sobre grandes corpos de uma estrela, até mesmo o universo inteiro, a energia é essencialmente um fenómeno de pequena escala. Energia química surge dos átomos e moléculas reordenando suas estruturas durante reações. A luz e outras formas de energia eletromagnética são transmitidas como ondas que interagem com átomos. O calor é um reflexo de vibrações moleculares. Uma barra de aço comprimida aprisiona energia elástica em sua estrutura. A energia está intimamente ligada à natureza da própria matéria. Em 1905, Albert Einstein revelou que massa e energia são equivalentes. Sua famosa equação E igual mc² afirma que a energia E, liberada pela distribuição de uma massa m, é igual a m vezes a velocidade da luz ao quadrado. Como a luz viaja a 300 milhões de metros por segundo no espaço vazio, mesmo a destruição de uns poucos átomos libera uma enorme quantidade de energia. Nosso Sol e as usinas nucleares produzem energia dessa maneira. Outras regras
Propriedades ligadas à energia também podem ser conservadas. O momento linear é uma delas. Momento, o produto da massa vezes a velocidade, é uma medida de quão difícil é desacelerar um corpo em movimento. Um carrinho de supermercado pesado tem mais momento do que um vazio e é difícil pará-lo. Momento tem uma direção além de um tamanho e ambos os aspectos são conservados juntos. Isso é bem aplicado na sinuca. Se você acerta uma bola parada com uma bola em movimento, a soma das trajetórias finais de ambas é igual à velocidade e à direção da primeira bola em movimento. O momento também é conservado nos objetos em rotação. Para um objeto que gira em torno de um ponto, o momento angular é definido como o produto do momento linear do objeto vezes a sua distância desse ponto. Patinadores conservam o seu movimento angular quando giram. Eles rodam devagar quando os seus braços e pernas são estendidos, mas aceleram o giro ao recolher seus membros para perto do corpo. Outra regra é que o calor sempre é transmitido de corpos quentes para corpos frios. Essa é a segunda lei da termodinâmica. O calor é a medida de vibrações atómicas, portanto, átomos chacoalham mais e são mais organizados dentro de corpos quentes do que de corpos frios. O nome que físicos dão à quantidade de desordem ou aleatoriedade é entropia. A segunda lei determina que a entropia sempre aumenta dentro de qualquer sistema fechado sem influências externas. Como funcionam as geladeiras, então? A resposta é que elas criam calor como um subproduto. Como é possível sentir ao se pôr a mão atrás delas? Geladeiras não violam a segunda lei da termodinâmica. Elas fazem uso dela ao criar mais entropia para aquecer o ar do que aquela que é extraída para refrigeração. Na média, levando-se em conta tanto a geladeira quanto as moléculas de ar fora dela, a entropia aumenta. É simplesmente estranho o fato de podermos calcular o número e, após terminarmos de ver a natureza fazer seus truques, calcular o número de novo e ele ser o mesmo. Richard Feynman, 1961. Muitos inventores e físicos tentaram elaborar maneiras de burlar a segunda lei da termodinâmica, mas ninguém teve sucesso. Sonharam com esquemas para construir máquinas de movimento perpétuo, desde uma xícara que se enche e se esvazia sucessivamente até uma roda que impulsiona a sua própria rotação com pesos deslizando ao longo das hastes de seu raio. Mas quando se analisa com cuidado esses mecanismos, todos eles deixam energia escapar por meio de calor ou ruído, por exemplo. Em 1806, o físico escocês James Clerk Maxwell elaborou um experimento imaginário que poderia criar calor sem o aumento de entropia, apesar de este nunca ter sido posto em funcionamento sem uma fonte de energia externa. Maxwell imaginou juntar duas caixas de gás, ambas com a mesma temperatura, conectadas por um pequeno orifício. Se um dos lados se aquece, as partículas desse lado se movem mais rápido. Normalmente, algumas delas passariam por o outro lado através do orifício, fazendo a temperatura de ambos os lados se igualar gradualmente. Mas Maxwell imaginou que o oposto também seria possível, com algum mecanismo que ele imaginou com um pequeno demónio que separava moléculas, conhecido como demónio de Maxwell. Se tal mecanismo pudesse ser concebido, ele poderia fazer moléculas rápidas do lado mais frio irem para a caixa mais quente, violando a segunda lei da termodinâmica. Nenhuma maneira de fazer isso jamais foi descoberta, portanto, a segunda lei prevalece. Ideias e regras sobre como transportar e compartilhar energia acopladas a um maior conhecimento sobre a estrutura atómica levariam ao nascimento da física quântica no início do século XX.